scende dal cielo come un incanto, un'armonia. Ave Maria, Bom, nós vamos entrar agora numa fase, bom dia, boa noite, boa tarde, na hora que você estiver vendo esse vídeo. Nós vamos entrar agora numa fase onde a gente vai procurar conhecer mais sobre a Bíblia, né? Eu sei que você tem a sua Bíblia em casa, eu sei que você abre aqui a Bíblia, vai lendo, mas vamos falar um pouco da origem, né? Como é que a Bíblia, a palavra de Deus, foi acontecendo no decorrer do tempo, certo? Isso aí, algumas pessoas vão receber isso como novidade, né? Outros já sabem, tá bom? Então, para que a gente possa servir, é necessário, primeiramente, condição primeira, que a gente conheça a palavra. Você não pode pregar sem conhecer a palavra, você não pode interceder sem conhecer a palavra, você não pode orar por cura e libertação sem conhecer a palavra, né? Então é necessário. E conhecer a palavra não é só ir na Bíblia e olhar um versículo, não é saber o fundamento, né? E como a coisa começou. Isso aí vai levar algumas aulas, tá bom? Não é uma coisa que a gente encerra num vídeo de 30 minutos. Vamos levar alguns vídeos, mas a minha intenção é que você tenha um mínimo de conhecimento para poder até mesmo pesquisar melhor, até mesmo falar melhor, até mesmo ensinar melhor as pessoas, tá bom? Então, origem e formação da Bíblia. Então, quando nós lemos a nossa Bíblia, a gente quase não percebe como ela foi sendo escrita, como ela foi sendo traduzida, estudada, né? Como ela foi sendo depurada, né? Porque a gente sabe que alguns escritos apócrifos isso aí. Nem todos os escritos apócrifos eram coisas ruins, né? A gente, quando ouve essa palavra apócrifo, a gente imagina que eram coisas do demônio, coisas não sei de quê, e não é. Apenas eles não estavam cumprindo algumas regras para poder entrar no cânon, né? Da Bíblia, tá bom? Por exemplo, eram 3 regras principais. A primeira delas é que elas, principalmente no Novo Testamento, tinham que ter alguma coisa dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos conviveram com Jesus. Eles ouviram de Jesus ao vivo aquilo que eles escreveram. Segundo, que elas fossem textos escritos que fossem colocados nos momentos de reuniões, né? Então ele era sempre levado para ser lido, ser debatido, ser pregado. E terceiro é que não houvesse contradições entre eles, né? Não pode ser um livro dizer uma coisa, o outro livro vem desmentir aquilo que foi dito. Não seria possível. Então essas 3 condições básicas tinham que permanecer. E é por isso que muitos dos apócrifos foram retirados. Olha, tem apócrifos que são maravilhosos. Por exemplo, você saberia o nome de mãe Maria Santíssima se não fosse por um apócrifo? Não. Por quê? Porque Joaquim e Ana não aparece em nenhum outro escrito da Bíblia como nós temos hoje. Tá bom? E por fim,
ser o que a Bíblia é hoje, da mesma forma que ela sempre foi. Na verdade, a maioria de nós nem imagina quantos homens valentes, né, que eu chamaria até de generais, Deus não usou para que pudéssemos receber essa água viva, né, de uma fonte límpida, e não de uma cisterna de água suja, em que os líderes de diversas seitas e heresias a quiseram transformar, porque muitas pessoas quiseram colocar a Bíblia do seu jeito. Vamos já falar sobre isso. Então vocês já ouviram falar muitas vezes das seitas e das heresias. Elas campearam, né, mundo afora, querendo assim dar versões diferentes dos ensinamentos bíblicos. Entre essas seitas cristãs, nós destacamos, por exemplo, o arianismo, que a gente vai já falar sobre isso, donatismo, nestorianismo, ofitas, etc., né? E também apareceram hereges, né, famosos, né, como, por exemplo, o Marcion, o Nestor, o Valentim, etc. Tá bom? Falando nessas seitas e nessas heresias, nós vemos, por exemplo, vamos falar do arianismo. Tá, assim, um breve resumo. É uma visão cristológica de Ários. Esse Ários era um presbítero de Alexandria, que nasceu em 256 e morreu em 336. E ele foi lá influente na igreja primitiva. O que acontecia com Ários? Ele negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus. Ele achava e defendia que Jesus não era consubstancial ao Pai. Então essa doutrina ela foi condenada pelo Concílio de Nicéia, que ocorreu em 325 depois de Cristo. Tá certo? Outra heresia, o donatismo. Eles defendiam que os sacramentos só eram válidos se quem os ministrava, né, fosse digno. Então Donato é o nome assim de dois bispos. Donato de Casa Nigra, né, que era bispo da Numídia, e Donato o Grande, que era o bispo de Cartago. Então eles defendiam assim, que se um sacerdote não era digno por algum motivo, ele tinha alguma coisa, alguma impureza na sua vida pessoal, ele não era digno de estar ministrando o corpo e o sangue de Jesus. Certo? Pois bem, uma outra, ofitas, era um nome genérico de seitas gnósticas da Síria e do Egito. Eles existiam assim por volta do ano 100 depois de Cristo. Elas atribuíam grande importância à serpente mencionada em Gênesis, né, como tentadora de Adão e Eva. E consideravam essa serpente como portadora do conhecimento do bem e do mal. E, portanto, como símbolo da gnose. Por isso ela foi bastante combatida. Uma outra, o nestorianismo, surgiu da disputa que abalaram o cristianismo no século III, mas também no IV e no V. E ela foi proposta pelo Nestório. Esse Nestório era um monge de Alexandria. Ele assumiu o bispado de Constantinopla, né? E isso levou a opor-se ao bispo, né, Cirilo de Alexandria, que defendia, né, a unidade entre a pessoa humana e divina de Jesus Cristo. Um herege, talvez o mais famoso dele, foi Marcion. Alguns chamam de Marcião, né? Ele foi um teólogo cristão. Né? Não vou aqui entrar muito na história dele, que é bem longo. Ele foi o fundador do marcionismo. Ele foi autor das antíteses, né? E de acordo com a sua teologia, o Antigo Testamento deveria ser rejeitado. E apenas os textos de Paulo seriam tidos como sagrados. Né? Ele, inclusive, chegou a redigir um evangelho onde ele só botava aquilo que ele queria. Não quisesse, pronto, já estava fora. De Lucas, uma partezinha e pronto.
dos Atos dos Apóstolos. O outro herege era o Valentim, que ele era aluno de Teodoras, né, que era amigo de São Paulo, né, e foi um dos mais influentes livros gnósticos. Né. Então, ele quase foi eleito Papa, mas ele teve uma grande importância nas bases do cristianismo primitivo. Né. Tá bom? Então, eu estou só dando uma ideia para você, para ver como é que foi a batalha. Isso aí é só uma parte, não estou falando de todos, não. Um dia, quem sabe, eu faço algum vídeo falando sobre como se desenvolvia essas coisas, com quem Santo Agostinho se debateu, e até Santo Agostinho também defendeu algumas dessas ideias. Pois bem, São Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata Latina, né, chamou pela primeira vez o conjunto de livros do Antigo e do Novo Testamento de Biblioteca Divina. A Bíblia é a coleção, tudo isso aqui é uma coleção de livros catalogados, né, tidos como divinamente inspirados. Tudo que está aqui é considerado divinamente inspirado pelas três grandes religiões dos filhos de Abraão. Quais são essas três grandes religiões? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, essas religiões, elas são conhecidas como as religiões do livro. Né? As diversas igrejas cristãs, elas divergem quanto aos cânones sagrados. Mais na frente a gente vai falar sobre essas divergências, certo? Então, nas Bíblias das igrejas protestantes, por exemplo, constam 39 livros do Antigo Testamento, contra os 46 que são adotados pela Igreja Católica. Então, os nossos irmãos separados, eles não consideram, por exemplo, os livros de Tobias e de Judite, o livro Baruque, né, o livro da Sabedoria, o Eclesiástico. Né, eles não consideram nenhum dos dois livros de Macabeus. E também não considera alguns textos dos livros de Esté e do livro de Daniel. Certo? Então, esses textos são chamados pela Igreja Católica de deuterocanônicos, ou seja, do segundo cânon. Certo? Do segundo cânon. Alguns irmãos nossos protestantes chamam isso de apócrifo, né? Que são livros apócrifos. Não tem nada a ver isso, não. Então, as igrejas cristãs ortodoxas e as outras igrejas orientais, elas aceitam, além de todos esses livros já citados, mais outros 2 livros de Esdras. Né? Aceitam também mais 2 outros livros dos Macabeus. Eles aceitam alguns capítulos a mais no final do livro dos Salmos. Né? E também eles têm lá no cânon dele a oração de Manassés. Né? Talvez você esteja ouvindo falar pela primeira vez disso. Então, essa oração de Manassés, só para você ficar por dentro, é um texto apócrifo, né, atribuído ao rei ímpio, chamado Manassés, que se arrependeu depois de um cativeiro. Né? Essa passagem está em 2 Reis, no capítulo 21, versículo de 1 a 18, e também no segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, no versículo de 1 a 20. Então, esse texto apareceu em edições da Septuaginta, né? A Bíblia lá dos 70, e em alguns apêndices da Vulgata. Então, o texto ele é aceito como deuterocanônico pelos cristãos ortodoxos do Sínodo de Jerusalém. Né? E ali aparece junto a segunda Crônicas na Bíblia Etíope. Tá? Para você saber como é que são as coisas. Né? Então, os cristãos protestantes, dentre outros grupos, consideram que os textos deuterocanônicos são apócrifos. Botar isso na cabeça e quem que vai tirar, né? Certas Bíblias protestantes, como a Bíblia do rei James, né?
em inglês King James, e a Bíblia espanhola Reina Valera. Essa Bíblia espanhola Reina Valera foi a primeira Bíblia escrita em espanhol, certo? Ela contém esses livros, né? Pelo menos em algumas de suas edições. Depois foram tirando, mas no início tinha. Então, quanto ao Novo Testamento, no entanto, todos os cristãos aceitam, né, como se os 27 livros. Não tem, quanto a isso aí, não tem confusão nenhuma. Apenas aqui e acolá alguém, a seu belo, né, para tentar justificar alguma coisa, coloca uma redação diferente. É certo que algumas igrejas cristãs protestantes reconhecem que esses livros que eu citei agora há pouco, né, de Tobias, tal, Daniel, eles, Macabeus, eles são textos que contêm leituras proveitosas, né? Além de proveitosas, são moralizadoras. E também reconhece o valor histórico desses livros, né? Em especial, eu diria assim, o livro dos Macabeus, os 2 livros dos Macabeus. Você sabe quem foram os Macabeus? Você sabe quem está na Bíblia, mas você sabe quem foram os Macabeus? Então vamos falar um pouco sobre os Macabeus, né? Os Macabeus, eles foram os integrantes de um exército rebelde lá dos judeus que assumiu o controle de partes das terras de Israel, que até então fazia parte do Império Seleucida. Então os Macabeus, eles fundaram uma dinastia chamada Osmoneus e governou aí de 164 até 37 a.C. Isso aí vai dar o quê? 127 anos. E eles reimpuseram a adoração a Javé, que a gente vê pelas leituras do Macabeus que os invasores tinham totalmente destroçado isso. Restabeleceram as antigas tradições, né, e reduziram a influência da cultura helenística, né, na Terra Santa, a cultura helenística dos gregos, né. Então o seu líder mais conhecido foi o Judas Macabeus, o mais famoso deles, né, com o apelido de martelo, né, Macabeus quer dizer martelo. Então significava força e determinação. Então, durante esses anos, os Macabeus lideraram um movimento que findou com a independência da Judéia, né? E ali eles reconsagraram o templo de Jerusalém, tá? Que havia sido profanado pelos gregos. Então, essa independência durou até 37 a.C., como eu falei. Aí, nessa época, entraram lá os romanos e aí a coisa mudou de figura, né? Os romanos acabaram com tudo. Tá? Então, vamos falar então agora da tradição oral e da tradição escrita. Estou falando de tradição, não de tradução, tá? Tradição oral e da tradição escrita. A parte mais antiga da Bíblia, ela remonta justamente deste tempo, né? 1100 antes de Cristo, quando a escrita ainda não estava bem definida, né? E era oral. Então a tradição oral, o que era a tradição oral? É aquilo que o pai vai contando para o filho, depois ele se conta para o seu próprio filho, e assim e a coisa vai passando. E eles se reuniam assim em santuários e iam passando sempre, e aquela história ia sempre sendo repetida, ia sendo sempre rememorada, né? Desde esse tempo, já se estava dessa forma criando uma tradição, né? Que ela existia oralmente, né? Pouco a pouco, e era transmitida aos jovens, pelos mais velhos. E aonde que era transmitido isso? Nas reuniões que eles faziam lá nos santuários, né? Nesse tempo só eram relatados acontecimentos, por exemplo, do deserto, né? Do grande êxodo, os acontecimentos lá que ocorreram no Sinai, né? E os acontecimentos da aliança, como se deu a aliança de Deus com o povo. Acontece que os jovens, né, queriam saber muito mais, né, o que havia acontecido antes do êxodo, né, antes desses fatos.
Então, foram sendo compostas as histórias dos patriarcas. Vamos falar de 3 aqui. Abraão, Isaac e Jacó. Vou falar só desses 3. Só que os jovens, na sua... Vocês sabem como é que é jovem, né? Eles são curiosos mesmo. Eles queriam saber o que é que tinha havido antes dos patriarcas. Né? Eles passaram a conhecer a história do patriarca e antes dos patriarcas, antes de Abraão. Então se passou a compor a história da criação do mundo. Né? Evidentemente, Moisés, o autor do Pentateuco, né, o Torá, viveu e foi protagonista da história, exceto quanto aos relatos contidos no livro do Gênesis. É claro que ele não estava lá no tempo de Adão e Eva. Então, é por causa disso que se diz que a parte mais antiga da Bíblia escrita é o Cântico de Débora, no livro de Juízes. Tá? Então, a partir daí, fez-se um retrospecto, assim vamos dizer, tanto de idade quanto história. Agora, já disse sempre, né, que essas histórias iam sendo passadas, né, verbalmente de pai para filho nos santuários, certo? Veja que eu não estou falando de sinagoga ainda, né? Estou falando de santuário, pois as sinagogas mesmo, elas só surgiram durante o exílio e o retorno dos judeus lá da Babilônia, tá? Talvez você ainda não tenha conhecimento disso, mas está tendo conhecimento agora, certo? Ocorre que nem todos iam para os mesmos santuários, né? Tinham vários santuários. E isso aí motivou a existência de algumas diferenças na catequese que era dada lá no norte, em Israel, e a catequese que era colocada no sul, em Judá. A tradição do sul foi chamada de quê? De javista. Para você colocar assim o J maiúsculo, né? Pois Deus era tratado sempre por Javé. Javé, J, né? Vou falar um pouquinho dessa tradição javista, né? Na tradição javista, Deus é antropomórfico, ou seja, uma forma de pensamento que atribui características e aspectos humanos a Deus. Nesse sentido, toda a mitologia grega, por exemplo, é antropomórfica. Basta ver as figuras lá de Zeus, Apolo, Lice, tal, esse povo todo. A tradição javista tem um estilo assim, vamos dizer, vivo, colorido, né? Uma forma cheia de imagens, né? Um modo de narrar realmente especial. Ela dá uma resposta profunda aos graves problemas que nos apresentam, né? Que vamos chegando para nós. E as expressões humanas usadas, né, para falar de Deus encobre assim, um senso muito elevado do divino. Então, como prólogo à história dos antepassados de Israel, essa tradição javista, ela colocou um sumário da história da humanidade, né, desde a criação do primeiro casal, Adão e Eva. Tá? Agora vamos falar um pouco da tradição do norte, né? A tradição do norte que é eloísta. Eloísta, representado pela letra E maiúscula, né? Porque Deus era tratado como Eloi, né? Essa fonte, ela foi construída em torno de 800 a.C., né? E ela foi juntada, inserida na javista por volta de 722. Essa tradição eloísta, né, que tem por maior característica o emprego de um nome comum, né, Elohim, para designar Deus. Ela distingue-se da tradição javista pelo estilo assim mais sóbrio, né, assim mais respeitoso, moral mais exigente, né, o cuidado de respeitar a distância que existe entre o homem e Deus, né. Então, os relatos das origens, por exemplo, Gênesis, faltam nessa tradição, né? Ela já começa já com Abraão. Então, provavelmente, ela é mais recente que a tradição javista, né?
E, em geral, ela é relacionada assim com as tribos do norte. A gente sabe que existem as tribos do sul e do norte, né? Apesar dos traços assim que distinguem essa tradição, substancialmente os relatos javistas e eloístas elas contam a mesma história, né? Essas duas tradições elas têm uma origem comum, certo? Elas não partem de coisas diferentes, não. Apenas uma forma de comunicar, né? Então os grupos do sul, lá comandado por Judá, né? E os grupos do norte, né? De Israel, elas partilhavam assim, uma mesma tradição que punha assim, em ordem as recordações do povo sobre a sua história. Que recordações eram estas? Por exemplo, a sucessão dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a saída do Egito, unida assim à teofania do Sinai, a conclusão da aliança do Sinai, ligada à instalação da Transjordânia, a última etapa da conquista da terra começou a ser escrita, né, que era só oral, passou a ser escrita no tempo de Davi. E 50 anos depois foi escrita também a tradição eloísta, deixou de ser apenas oral, passou a ser escrita. Por volta de 721 a.C., né, na época da divisão dos reinos, né, quando a Samaria foi destruída pelos assírios, muitos dos sacerdotes do norte, né, que viviam lá na Samaria, fugiram, né, e foram encontrar refúgio no sul, em Judá. E quando eles, nessa situação, eles levaram também a tradição eloísta. Né, eles levavam a forma como eles catequizavam o povo. Vejam que não estou falando de tradução. Tradução é uma coisa. Eu estou falando de tradição. Né? Tradição. Deu para perceber a diferença? Então, a partir de então, as duas tradições foram compiladas num só escrito. É onde deu origem, né, à Bíblia. Né? Vejam que até agora nós falamos das tradições javista e eloísta, ou seja, a do norte e a do sul. Mas não existiam só essas duas tradições, que eram, por sinal, as principais. Também tinha a tradição deuteronômica. Né? Essa tradição deuteronômica ela foi encontrada assim, casualmente em 622 a.C. Pessoas que trabalhavam, pedreiros, trabalhadores no templo, né, que corresponde ao livro do Deuteronômio da nossa Bíblia atual. Certo? Essa coisa aconteceu na época do rei Josias. Então, essa fonte deuteronomista, ela foi construída em 662 a.C., né? E em torno de 586 a.C., né, foi juntada as fontes javista e eloísta. E aí, para esse conjuntozinho de javista, eloísta, deuteronomista, se convencionou colocar JED, as iniciais de cada uma dessas tradições. Então, essa palavra, né, Deuteronômio, vem do grego deuteronomion, que significa segunda lei. Em hebraico significa devarim, ou seja, palavras ditas. Né? O núcleo do livro de Deuteronômio, ele pode apresentar costumes do norte trazidos para ajudar nessa época que eles, né, fugiram do norte para o sul. Especialmente pelos levitas, porque depois da ruína de Samaria, eles fugiram. Então, estas leis, talvez já enquadrada no discurso de Moisés, ela foi depositada no templo de Jerusalém. E lá há muito tempo ela foi encontrada no reinado de Josias, como eu falei, e a sua promulgação ajudou, né, a promover a reforma religiosa. Então as tradições javista e eloísta, elas foram combinadas em Judá no fim da época monárquica, certo? Talvez no reinado de Ezequias, quando eles, segundo lemos em Provérbios 25:1,
que está escrito lá, ainda alguns provérbios de Salomão, recolhidos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Então foram combinadas antigas obras literárias. Antes do fim do exílio, o livro do Deuteronômio, tido como a lei dada por Moisés em Moabe, né, foi inserido entre o fim do livro dos Números e os relatos sobre a nomeação de Josué. E a morte de Moisés também, né? Está em Deuteronômio 31 e 34. É bem possível que a adição, né, da tradição sacerdotal, nós vamos já falar sobre ela, ou se preferir a intervenção dos primeiros redatores sacerdotais, tenha sido feito logo depois. Pois bem, após essa tradição deuteronômica, D maiúsculo, surgiu a tradição sacerdotal. Ela tem o nome de P, né? A letra que a identifica é P, mas esse P, em vez de S, é porque em inglês P é priester, que significa sacerdote. Essa é uma nova compilação das catequeses antigas de Israel. Então a narração sacerdotal ela foi construída em 550 a.C., né? E foi inserida as fontes javista, eloísta e deuteronomista em 400 a.C. E esse conjunto todo de tradições, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, passou a ser batizado de JETP, né? P de priester, sacerdote em inglês, formando sim o que conhecemos hoje como Pentateuco. Pentateuco, vocês sabem, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Para os judeus é chamado de Torá. E o que é que significa Pentateuco? Penta vem do grego, né? Significando 5, né? 5, 50, essas coisas. Então, Penta, 5 e Teuco são livros. Então, 5 livros, os 5 primeiros livros que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá bom? Então, esse conjunto também é conhecido por Torá pelos judeus. Nessa tradição, Deus é poderoso, ele está acima do tempo, né? A tradição sacerdotal. O que significa assim, um progresso no conceito de Deus que o povo tinha. Vamos notar que a partir de Josué, a tradição continuou oral, certo? A tradição continuou oral. Moisés morreu, Josué assumiu, mas a coisa continuava oral, né? Tudo aquilo era passado boca a boca, certo? Somente depois ela começou a ser escrita em 550 a.C., né? E assim, ainda assim foi escrita de modo como o povo contava, certo? Ou seja, tudo aquilo foi segundo os relatos, segundo era dito pelo fulano, aí começaram a escrever. É por isso que não se pode dar a mesma importância histórica aos fatos descritos nesses livros, né, em relação aos outros escritos posteriores, a partir, né, de Josué, por exemplo. Pois alguns fatos narrados, eles foram baseados na tradição popular. Enquanto que os livros que vieram depois, né, eles foram escritos com base, né, em documentos, né, em arquivos, né, que eram chamados os anais dos reis, o anais do reino. Né. Veja que as tradições javista e eloísta contêm poucos textos legislativos. Não se importava com isso não, negócio de lei. Né. Sendo que o mais importante deles é o Código da Aliança, o código firmado por Deus, sobre o qual nós vamos falar um pouco mais na frente disso. O fato é que, ao contrário, as leis constituem a parte principal da tradição sacerdotal, né? Assim, o que demonstra um interesse especial pela organização do santuário, pelo sacrifício, como é que deveria ser feito, pelas festas, como é que deveriam ser planejadas, e pela pessoa e funções de Arão, né? Que era o sumo sacerdote primeiro e os seus descendentes, né?
nessa época só os descendentes de Arão entravam na linhagem, né? Então essa tradição se deve aos sacerdotes do templo de Jerusalém. Embora preserve elementos antigos, ela só foi constituída durante o exílio, né? E se impôs somente depois do retorno do povo judeu. Ora, deixa eu falar rapidamente. Os intérpretes, né? Profetas e sábios. Durante muito tempo, os profetas foram os orientadores do povo eleito. Os livros proféticos, eles resumem assim os seus ensinamentos, e a maioria deles foram escritos bem mais tarde pelos seus seguidores, né? Só em 200 a.C. é que foram redigidos os livros proféticos. Os livros sapienciais, né, foram os resultados assim, de um estilo literário que esteve em moda durante muito tempo, numa época assim, posterior ao exílio, e são reflexões humanistas e religiosas. Após os profetas vieram os sábios que falavam sobre coisas da natureza, né, tirando dela a natureza os ensinamentos para a vida. E eles foram adicionados ao cânon nos últimos séculos antes de Cristo. E é por isso que são os livros mais recentes do Antigo Testamento. Nas próximas formações, falaremos sobre as traduções da Bíblia, né? Como ela foi sendo traduzida, e muitas outras coisas que os irmãos precisam minimamente saber. Não fiquem assim, achando que está difícil. Não está difícil não. Tudo que eu falei aqui, olha, o Espírito Santo vai colocar dentro do seu coração, na sua mente. Você vai lembrar disso aí sem nem fazer muito esforço, tá bom?